Tá. A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe a história da tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Tribulações. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? A palavra de Deus diz assim, Romanos 5, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tribulação não é algo agradável, mas Paulo consegue ver que através das tribulações, o homem pecador, ele acaba tornando-se mais perseverante. Sendo mais perseverante, ele acaba tendo mais experiência. E tendo mais experiência, ele tem mais esperanças. Então, mesmo diante de grandes tribulações, é possível ver ainda algo de lição que vamos tirar e será benéfico para a nossa vida. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Quando pensamos em tribulação, temos uma história real aonde tivemos uma grande tribulação, uma tempestade. Deus, Jesus, o Todo-Poderoso, o que ele fez? Demonstrou de maneira clara como ele tem poder sobre todas as tribulações. Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Realmente, tenho um trono no terceiro céu, governo milhares de anjos, tenho muito poder. Mas habito também com todo o meu poder, com o contrito e abatido de espírito, para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Um Deus para todos os momentos, inclusive para as tempestades da vida. Vamos agora a uma outra história real. Uma mulher que já sofria por 12 anos de hemorragia. Gastou tudo que tinha com vários médicos, mas nada melhorou. Marcos 5 diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ela acontecia o quê? Piorava cada vez mais. Será que o Deus Todo-Poderoso, que habita no alto e sublime trono, também se importa com aquela mulher? Sim. O Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidada. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus se importou com aquela mulher em meio à multidão. Jesus nos vê de maneira individual. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, para a sua alma. Agora vamos lembrar outra história real, uma pessoa chamada Jó. Teve tribulações grandes, perdeu todos os bens,
perdeu os filhos, perdeu a própria saúde, e a esposa o incentivou a amaldiçoar a Deus e morreu. Tribulação ou não? Grande tribulação. Qual foi a postura de Jó? No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A esperança de Jó é a esperança da ressurreição na volta de Jesus. Ele, então, há de se levantar e irá ver a Deus. Por fim se levantará sobre a terra o Redentor, e todo o sofrimento acabará. Contemplamos a imagem de Deus refletida como em espelho, nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então o conheceremos face a face. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são o quê? Temporais, passageiras, momentâneas. E as que se não veem são eternas. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Continuamos por quê? Porque o assim diz o Senhor diz que devemos continuar no único caminho. Temos fé no assim diz o Senhor. Outra história real. Jesus foi morto na sexta-feira, descansou na sepultura no sábado, ressuscitou no domingo de manhã. 2 homens voltam para uma cidade chamada Imaús, a aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Jesus começa a andar com eles. Eles estão tão entristecidos que não percebem que é Jesus. Convidam Jesus para entrar na casa deles. Ao final do percurso, Jesus entra e em algum momento eles percebem que é Jesus e Jesus desaparece. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam o quê? Entristecidos. Na visão deles, Jesus deveria ser o libertador dos romanos. Judeus não mais sob o jugo romano, através de Jesus. Mas Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Não vim aqui com essa missão. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederão. Jesus então começa, através da palavra de Deus, do assim diz o Senhor, explicar que aquelas coisas deveriam acontecer. O preço que a lei de Deus exigia, que era a morte e derramamento de sangue, precisava acontecer. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Bíblia, Moisés e profetas, o que se expunha ao seu respeito, a história de Jesus. Um método gramático histórico. É um método que devemos interpretar a Bíblia, o método de Jesus. Gramático e histórico. Bíblia e história. Qual é a reação dos homens? Eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Então, eles, depois de entenderem o significado da morte e ressurreição de Jesus, depois que a Escritura, a Bíblia foi exposta, isso motivou os homens à ação, à missão, contar as boas novas aos discípulos, a outras pessoas. O mesmo deve acontecer em nós. A Bíblia, a palavra de Deus, a revelação, não está aqui para a nossa paralisia, está aqui para o nosso movimento. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Percebe? Os homens foram consolados por Jesus? Sim. Agora voltaram os 11 quilômetros para consolar a outros com a esperança de que Jesus vive. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos pegar um exemplo real. José foi vendido pelos irmãos. Como Deus poderia estar atuando naquela situação, um problema familiar, traição dentro da própria família? José, cheio do Espírito, diz assim, Gênesis 50, verso 20: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Através de uma situação ruim, que não foi que Deus que causou, ainda era possível tornar aquilo em bênção. Com isso em mente, voltamos ao texto de Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus causou aquela maldição na vida de José? Não. Mas através daquela permissão, ele retirou bênção para José, para a sua família, para o Egito, para o povo de Canaã. Todos foram beneficiados. Seja a vossa vida sem avareza, sem amor ao dinheiro. Contentai-vos com as coisas que tendes. 10º mandamento. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Por causa disto, Paulo agora falando, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim um espinho na carne, provavelmente um problema na visão. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, não me gloriarei nas fraquezas. Desculpa, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus hoje nos convida a crer em sua pessoa, independente de estarmos na bonança ou na tribulação. E mesmo na tribulação, conseguimos ver com os olhos da fé Deus fazer grandes bênçãos em nossa vida. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos porque a tua palavra nos alimenta, nos fortalece e nos dá esperança. Ajuda-nos em nossas tribulações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.